Uma inteligência iluminada pelo estudo, uma audácia que nada pode fazer parar, um querer que seja inquebrantável e uma discrição que você seja incorruptível. Estes são os pilares para você praticar a magia. Meu nome é Jonathan Toches, eu estou lançando o livro A Revolução. Nele eu busco, através do protagonista chamado Magnus, uma história em que a magia é utilizada para combater a corrupção no Brasil. Vale muito a pena conhecer essa obra e, para saber mais sobre ela, basta acessar o link que você vai conhecer os mistérios da magia e também da história brasileira de uma maneira indescritível. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje, mais uma vez, um grande convidado com muitas histórias, com muitos exemplos. E eu tenho certeza que ele vai trazer muita inspiração para vocês. Bom, vou pedir, claro, para vocês se inscreverem no canal, deixar os seus comentários e compartilhar muito, mas muito mesmo. Pessoal, é muito importante para o nosso projeto que você compartilhe muito esse episódio, como todos os outros que estão aqui no canal. Então, vamos lá para mais um episódio do 1818. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Clara Lambert. Espero que vocês estejam tendo uma boa semana. Hoje vamos conhecer a história do Marcos Goulart. Eu já vou pedir para ele se apresentar, então, por favor, o senhor pode se apresentar para o pessoal que está assistindo? Deixa comigo, vamos que vamos, né? Eu sou Marcos Goulart, sou diretor do Departamento de Integração entre as Religiões da USE Guarulhos e também faço um trabalho dentro do sistema carcerário, presídios, fora da Fundação Casa, Escola Polo 9, tudo desenvolvendo essa integração entre as religiões, na qual, quando eu comecei, o preconceito não deu a abertura. Mas graças a um advogado, doutor André, ele conseguiu colocar como isso de responsabilidade da USE e abriu o departamento. Hoje é um departamento muito querido. Sou de Petrópolis, Rio de Janeiro, e estou em São Paulo há 40 anos, casado, empresário, e aí, batalhando para trazer o conhecimento da reforma íntima, que primeiro ocorreu comigo, e a gente usa isso como exemplo, porque eu sei que o exemplo arrasta, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Como foi a sua infância lá em Petrópolis, né? Isso. E a sua orientação religiosa já era a doutrina espírita ou não? Como é que foi tudo isso? Foi terrível. Eu vou contar até um fato, que eu, muito pobre, meu pai era coveiro, e nós somos 4 irmãos, e com uma vida muito difícil, mas muito difícil mesmo. Eu trabalhava na Flashman Royal, uma empresa que faz indústria alimentícia, saía às 4 horas da manhã, pegava 2 ônibus, e saía às 2 horas, mais ou menos, ia para a igreja, a família muito tradicional em questão, até radical, questão do catolicismo, e fui educado nesse meio. E essa questão de eu ser espírita tem um fato muito interessante da minha infância, que meu avô andava com um livro e um copo d'água em cima. E aí, eu tinha ali 7 anos mais ou menos, virei para o meu avô e falei, vô, o que é isso? Aí meu pai falou 2 coisas. Primeiro, se o senhor responder, está fora da minha casa. E se você perguntar de novo, você leva uma surra. E naquela época a gente respeitava os pais, não como é hoje, é respeitar sem concordar. Não, naquela época eles falavam isso, você tirava da mente, nunca mais. E como uma família tradicional, fui criado, fui coroinha, e presidente de grupo de jovens, tudo envolvido, né, nesse conceito. E ali nessa indústria eu trabalhei 7 anos,
e depois vim para São Paulo e comecei aqui a minha atividade na GM em São José dos Campos, onde nós lançamos o primeiro carro. Eu era responsável pela modernização do parque industrial daquela época, não tinha essa tecnologia de hoje, não. Depois saí de lá, vim para a Scania Vabis, mais 4 anos, Mercedes-Benz, Carmanguia, e eu vivi nesse meio até que veio uma crise absurda, fiquei desempregado e fui fazer curso de vendas e me preparar para ter o conceito de informática daquela época, marketing. E aí veio a história interessante. Conheci minha esposa. Ela chegou como secretária, bati o olho, me apaixonei, e ali a doideira. A paixão é uma coisa linda, você fica cego, surdo e mudo. E ali ela me deu uma chance, fui pedir a mão dela, o costume todo, casamos e morávamos num quartinho de fundo do próprio escritório que eu tinha. Fomos vencendo na vida, juntamos um capital, compramos a primeira casa, fomos para lá, depois comprei a segunda casa, montamos a empresa, porque onde eu estava era alugado. E quando estava tudo bem, já tinha 4 filhos pequenos, ela me põe o evangelho debaixo do braço e vai para o Grupo Espírita GBEM, o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, aqui na Vila Barros. Eu olhei aquilo, falei, se eu soubesse que você era espírita, eu não tinha casado. Mas agora, com 4 filhos e apaixonado, judiei. Mas judiei mesmo. Não facilitei para ela ir para os aprendizados, o trabalho. Ela era tesoureira, se tornou tesoureira, diretora do livro. E eu criei todas as dificuldades que um homem egoísta, né, pensa, com essa educação que espiritismo é coisa do diabo. E ela falava assim para mim, um dia você vai lá. E o primeiro filho, foi eu e meu irmão gêmeo, e nunca brigamos. Aí um dia eu briguei e fui até o meu conceito religioso perguntar por que eu briguei feio, com o irmão gêmeo que eu amo tanto. Se tu ama, por que tu briga? E aí esse conceito falou, você pecou. 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso. E eu falei, mas eu quero saber por quê. Eu não quero pagar, eu pago o pecado, mas por que isso aconteceu? E não me deram a resposta que me convenceu. Então eu dei o braço à minha esposa e fui para o centro espírita. Lembro até hoje. No caminho ela ia falando, pelo amor de Deus, não me apronta. Porque eu era tão terrível mesmo, que ela achava que eu iria lá e ia acabar com o centro. Porque se eu tentei acabar com ela, entrei, sentei e escutei a minha primeira palestra. Obsessão e fascinação. Olha, me deu vontade de pular no pescoço daquele orador. Porque eu fui lá para quê? Para saber por que meu irmão fez isso comigo. E a doutrina espírita foi explicando que o culpado era eu não gostei. Fui embora, mas gostei. Comecei a voltar, estudei 10 anos e virei vice-presidente da casa, pequenininha. Aí, como negociante, compramos 2 terrenos e construímos uma sede enorme. E para vocês verem essa questão do pré-conceito, como a gente tem que estar preparado para as oportunidades que nos traz. Muito bem. O senhor me chamou a atenção numa fala que eu acho que um homem regenerado foi algo do tipo um homem renovado. Todo final de ano, as minhas lives, minhas palestras, meus temas é o homem novo. Então, a gente trata dessa questão de renovar o espírito, não renovar a carne. Se ficar doente, tá. Se não ficar, não ficou. Mas o espírito tem que se tornar um homem novo. O que é um homem novo? É conseguir renovar os teus conceitos, que para mim estava certo. Mas a gente aprende ou pelo amor ou pela dor.
pelo amor, minha esposa chegava e falava, Marcos, não seja tão radical, tenha paciência. Aí não ia pelo amor. Então a espiritualidade trabalha com a dor. A gente vai levando pancadas aqui e lá, e o maior professor que a gente tem na vida é os nossos erros. E a gente vai renovando e vai criando um homem novo, que eu não falo isso com orgulho, vaidade, não. Eu sempre falo que isso é um exemplo de oportunidade que todos nós temos se você estiver aberto para os novos conceitos, novo pensamento, novas atitudes. E eu adorei a doutrina espírita, porque ela abriu um leque, né? Ciência, filosofia e religião no religar. Foi magnífico, porque deu um campo que eu nunca pensei na minha vida que existia, porque eu fui criado dentro de uma redoma. E vou falar mais. Em Petrópolis, meu avô era preso. A polícia chegava e prendia. Por quê? A doutrina espírita era considerada crime. E isso, eu não entendia muito essas questões, e isso me metia mais medo, mas me afastei desses conceitos. Só fui entender isso depois de uns 7 anos estudando a doutrina, e aí começaram a me informar sobre o livro preto que o meu avô tinha, era espírita. A minha mãe veio a falecer com 94 anos, então eu virei, mãe, o que era aquele livro que meu avô andava, copo d'água? Ah, filho, ele era espírita. Era escondido. Né? Não, era terrível aquela época. Muito diferente de hoje, né, muito, Marco? Muito diferente. Hoje nós temos uma liberdade. Quando eu comecei, eu sofri o preconceito, porque cada lugar que eu entrava, eu falava, era espírita. Nossa, mãe. Eu lembro até a primeira casa que eu fui dar a minha primeira palestra, aqui no Caritas, em Guarulhos. Um centro bem pequenininho. E eu não achava. Aí tinha um pessoal sentado assim na beirada da calçada, parei o carro, abri o vidro, falei assim, vocês poderiam me informar onde é o Centro Espírita Caritas? Não ficou um. Tá doido, é o diabo, sumiu todo mundo, fiquei sozinho sem informação. Preconceito era muito forte naquela época. Hoje não, hoje a gente lota a casa, né? A gente é chamado, tá aí diversos trabalhos. Mas era um preconceito. A gente faz forte. Podcast sobre espiritualidade, né? Então, onde eu nunca imaginei que nós teríamos essa comunicação, e cada vez que a população acontece uma catástrofe, ou o meio, né, como a pandemia, seja o que for, nós somos mais solicitados. Eu viro assim, no meu modo de pensar, o povo está muito, mas muito doente. E precisa de pessoas sérias, trabalhos sérios, porque tem muita fantasia, pessoas falando muito bonito, mas a sua vida particular é um desastre, é terrível. Eu, como diretor-presidente, passei por todos os departamentos da USE, a gente tem as casas que é complicado os dirigentes estar envolvidos em tantas dificuldades. Porque tem gente que quer acusar os outros, né? No Facebook eu malho mesmo, não deixo. Porque você ataca a religião dos outros, mas esquece da sua. E eu uso muito, eu pego pelo pé dos espíritos. Vocês, os evangélicos isso, católico isso, banda isso, candomblé isso, cigano isso, ela tá. E o nosso João de Deus, hein? Aí, baixa a bolinha e vamos ver por outro prisma, com outro pensamento, e não ser extremista. Interessante que eu era extremista. Hoje eu sou conciliador. Não entro em discussão desnecessária que não vai produzir nada, porque eu já fui assim e eu sei como isso destrói a gente por dentro, sem saber, porque pecado não existe, mas o erro existe. Aí você agir errado sem saber, depois fica sabendo, e depois o que a gente faz com aquilo. Né? É interessante a reforma íntima na doutrina espírita. Marcos, tem uma coisa que a gente fala muito aqui no programa, que é essa questão da prática e da teoria.
e a junção daquilo que você prega com aquilo que você fala, com aquilo que você acredita, com o que você faz. Sim. E que essa busca pelo equilíbrio, pela coerência, seria um dos caminhos da espiritualidade. Sim. Mas a gente fala o quanto é difícil você conseguir equilibrar essas duas coisas. Com você foi isso assim também? Se fosse fácil, nossa, eu não tinha sofrido tanto. Oh, meu Deus do céu. A reforma íntima, essa ser e não ser, saber quem eu sou, é muito difícil porque cada dia a gente tem que aprender uma lição. E muitos, mas muitos, eles falam bem, organizam, pregam, ensinam, mas não praticam. E eu aprendi que o maior valor que existe não é no saber, não é a cultura, é o sentir. Por acaso, uma pessoa muito inteligente é uma prova que ele recebeu quando ele reencarnou. O que ele vai fazer com a inteligência? Uma pessoa muito ignorante não é burra, não existe ninguém burro, mas ignorante é que ele não tem acesso a um meio, né? A educação e as informações, ele é uma pessoa diferente. O que ele vai fazer com isso? Quando ele receber muito dinheiro, ganhou no prêmio na loteria sozinho, o que ele vai fazer com isso? Ou vai estar lá na favela, sem recurso nenhum. Eu entro em 5 comunidades que eu já cuido há muito tempo. Não como centro espírita, mas como podcast. Pessoas que me ajudam, eu caminho. Mas nunca viram uma moedinha. Não sabe o que é dinheiro. Vive exatamente de doação e não tem oportunidade. Porque eu tenho grupos de amigos meus que são advogados, de vez em quando estou ali num debate, eles falam assim, esse pessoal da favela não quer nada, eles só querem ajuda, tal. Aí eu falo assim, vamos fazer o seguinte, eu vou juntar 60 pessoas, gente boa, honesta, vai na tua casa, vai cuidar do seu jardim, vai cuidar da sua casa, só pelo prato de refeição. Você topa? Abaixa a cabeça, sai fora. Por quê? São pessoas honestas, trabalhadoras e são gratos por cada coisa que recebem. Mas quando as pessoas balizam pelo lado errado, você não tem condições de ver o lado bom das pessoas, porque nós atraímos o que pensamos. Então, essa sua pergunta é magnífica, porque eu, nas minhas palestras, live, tudo, eu trabalho o sentir. Inclusive, o meu podcast, que eu faço quarta e sexta-feira, ele é assim, é diferenciado. Eu criei diferenciado mesmo por orientação do Padre Bento, que é um mentor. 5 minutos cada um fala do mesmo assunto. Depois volta. 5. Então, isso dá um leque que não é aula, não é debate, no sentido genérico do tema, mas é o sentir. E graças a Deus, a espiritualidade, tudo, eu consegui pessoas que entenderam, então comigo até hoje o sucesso é aceitável, né? Por causa do sentir, que é mais importante do que saber. Saber e sentir é magnífico, mas é mais difícil. Quando a gente vai lá nas parábolas, né, é mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no céu. Não é que o rico é errado, é pecador, ou você não pode ter riqueza, mas é mais difícil. Eu falo para o pessoal, né, que eu vou na favela todo. Já pensou se eu ganhasse o prêmio máximo da lotérica? Eu estaria aqui? Eu estaria fazendo essa live? Não poderia, porque é muito dinheiro, é muito risco. Então tu vai para a zona onde tem segurança, vai botar seus filhos na melhor escola, você vai montar coisa, é outro mundo. E aí o que você vai fazer? Vale a pena? Eu vou até brincar, porque se minha esposa ver isso, é que eu tô frito quando chegar em casa. Ela manda eu jogar na loteria, me dá os números. Aí eu vou indo. Tomara que não ganhe, tomara que não ganhe. Porque se ganhar, não tem jeito. A riqueza, ela
muda a pessoa. O dinheiro mexe. Nós estamos vendo aí todo o conceito. Então, eu falo, estou muito contente com a minha aposentadoria, tudo controlado direitinho, porque minha esposa é perfeccionista, então ela lança cada despesa que eu tenho. Então, estou bem. Para que querer mais, né? Mas ela é outro pensar. Ela quer uma casa maior, quer mais carro, quer isso, quer aquilo. Então, vai jogando na loteria. Tomara que não ganhe. Porque se ganhar... Porque quem manda é a mulher. Isso não saia dessa, não, que seu casamento não dura um ano. Agora, Mar, fala uma coisa. Nos bastidores aqui, que estava falando, você passou por muitas adversidades do ponto de vista pessoal. Sim. Você ficou doente, teve quedas de helicóptero. Você teve várias situações e isso foi, para você, eu entendi que foram sinais... Sim. que você foi recebendo para que tivesse uma mudança. Conta um pouco para nós o que foi isso, né? E esse monte de acidente, cirurgias, numa pessoa só, né? Numa vida só. Numa encarnação, né? São muitas coisas, muita. Né? E conta para nós isso. Vamos lá, vai ser interessante, porque eu quero aproveitar até o espaço, eu vou contar alguma coisa que eu nunca falei nem nas minhas palestras, mas primeiramente, quando eu nasci, o médico deu 3 meses de vida, porque o meu irmão gêmeo cabia dentro da mão, pequenininho, e eu estou com 74 anos, imagina naquela época não tinha recurso. E deu 3 meses, olha aqui onde eu estou. O médico já foi. Mas a força de fé da minha mãe e do meu pai, eles não aceitaram e naquela época teve que arrumar mãe de leite. Então ela vinha e dava o leite para mim e para o meu irmão. E depois começou a nos tratar com espinafre. E eu odiava espinafre, meu Deus do céu. Mas meu pai ali, e saímos dessa. Depois, aos 10 anos, fui mordido de escorpião. Naquela época não tinha recurso. Meu pai teve que pagar um táxi, eu lembro desse valor, que foi muito alto, para levar para o Rio, fomos para o Butantã, e graças ao meu avô, porque eu estava dormindo, ele tinha conseguido uma casa velha para reformar, a primeira casa dele, e eu estava dormindo e senti um bicho andar dentro do pijama. E lá do quarto eu gritei, vô, tem um bicho andando no meu pijama. Aí ele falava, é pulga. Aí eu ficava quieto. Aí ele andava mais um pouco. Vô, é pulga. Que ele não queria levantar, né? Aí andou mais um pouco e tal. Quando eu gritei, ele veio, tirou o pijama, o escorpião caiu no chão, ele deu uma pisadinha devagarzinho, pegou o vidro, colocou dentro, entregou para o meu pai. Isso aqui foi ficando roxo, enorme, e me levou para o Butantã. Chegou lá, fizeram análise. O escorpião era fêmea, estava grávida, mas mordeu uma madeira, mordeu o cobertor, depois mordeu o pijama e depois me mordeu. Quando me mordeu, já não tinha veneno suficiente para me morrer, para eu morrer. E passei por essa experiência. Depois fui para a indústria automobilística, um acidente, perdi esse dedo, que é outra questão que eu não tinha noção, da espiritualidade. 2 ortopedistas. Como eu perdi numa engrenagem, cortou tudo. Aí um falava assim, joga isso no lixo, porque eu não sei porque eu peguei os pedaços, coloquei na mão e fui para o hospital, né? Aí um falava assim, joga isso no lixo. E o outro não, falava, não, eu vou recuperar. Não, joga no lixo. Aí eles começaram a discutir, eu fiquei nervoso. Porque eu estou saindo do sangue. Aí o que falou, joga no lixo, saiu. O outro levou 7 horas, colocando um pino e tal. Recuperou. Milagre, entre aspas. Depois, eu caí de um tanque, quase perdi a vida. E depois eu sofri a cirurgia do intestino e foi 10 vezes internado, cortando. E aí veio do helicóptero. O helicóptero, a gente sabe que chama... Não, mas tem mais que eu estou até esquecendo. Carro, voei à noite lá em Cabo Frio, indo para Cabo Frio, na curva veio um caminhão na contramão. E na curva, se eu jogasse por dentro, eu podia bater em alguém. Então eu abri, só que abriu o carro voou, mas saí dessa também. Mas essa
do helicóptero, a gente chama estolar. O que é estolar? Quando o helicóptero dá pane, você estola. O que você faz? Solta a hélice. Aí ele funciona igual catavento. Ele começa a girar ao contrário. Você não tem como subir, mas você tem direcionamento. E vai cair, se tiver algum lugar para você pousar, senão você se arrebenta. E as 3 vezes, uma foi na Marginal de Pinheiros. Foram 3 vezes? 3 vezes. Mas não é E possível. eu não tinha medo, e entrava de novo. Não tem eu. Então. 3 vezes. Os pilotos, nós somos 2, piloto e copiloto, pensavam que eu não ia voar no outro dia. Mas era a minha profissão, era o meu ganha-pão. Eu nem pensava que ia acontecer. E aconteceu. Agora, no avião, era um Tupi asa baixa. Tá. E eu fui voar lá em Cubatão, fazer uma análise sobre a Petrobras lá de Cubatão. Na volta, o dia azulzinho. Você estava pilotando ou não? Eu piloto Tava pilotando. e fazia o trabalho também, tá. era Tá. em 2. Fazer uma análise da modernização do parque industrial. Aí, lindo dia, azulzinho. Nem poluição tinha em São Paulo. De repente, ele entrou no vácuo. O vácuo não tem resistência. O que acontece se você não for profissional, ter treinado? O avião bicou. Por quê? À frente está o motor e nós. Para trás é tudo leve. Então ele vira e embicou. Então o que o piloto que é mais experiente, ele desacelerava. Porque para você se salvar, não esborrachar no chão, o que você faz? Você acelera. E aí estoura o motor. Estourou o motor, vai entrar no som. Ele desacelerava. E nós dizia. Interessante que na primeira vez eu vi a minha vida no útero da minha mãe e correu em segundos assim, tudo que aconteceu na minha vida até aquele momento dentro do avião. Foi algo impressionante. Só que chegou perto da Terra, ele pegou ar. Então aí ele acelerou e subiu, também entrou no vácuo de novo, embicou de novo, ele desacelerava. E nós dois ia, e esse borrachado Você me rezou pegou o terço inteiro, né? Já 3 vezes. Rezou Não, o terço eu várias nem, vezes. olha, eu nem tinha consciência da O morte que estava ainda. acontecendo? Simplesmente, acho que se eu morresse ali, eu nem sabia que tinha morrido. Fez 3 vezes. Na quarta, nós dois lá, comunicando na torre, Mayday, não poderia pousar tinha que pousar rápido, porque o motor estava em risco de arrebentar os pinos. E aí paramos o aeroporto de Guarulhos, para não pousar em Santana, e pousamos ali. Foi uma experiência terrível. Mas, por outro lado, não perdi confiança e continuei voando mais muitos anos com esses 2 riscos. E na saúde, claro. Quando eu fui trabalhar na indústria, exigiram que eu operasse as pernas. Naquela época, tirava as veias. Aí operaram 4 vezes. Depois, quando eu tive que operar o coração, há 20 e poucos anos atrás, aí foi só state. Mas há 2 anos atrás, as minhas veias fechou às 5. Eu estava passeando em Olambra com a minha esposa e deu um infarto. E lá o médico, o pessoal que me atendeu, me deu os remédios, falou: Sintena, você está tendo um infarto. Entrei no carro, olha a espiritualidade que é magnífica. Vim dirigindo, paramos para almoçar e eu mesmo me internei no hospital. E chegou um médico, virou para mim e falou assim: você está tendo um infarto fulminante. Você quer o seu médico, porque eu tinha feito a cirurgia há 20 anos atrás, state, ou você confia em mim? Mas a áurea dele era tão boa, doutor Rafael, eu falei: pode você mesmo. As veias, minha esposa sempre foi naturalista. Nunca deixou a gente comer bobagem. Eu falava assim: pareço passarinho, só como alpiste. E aí, as veias endureceram. E aí eu não tinha veias. Então, o plano proibiu de eu usar a UTI e ser operado, porque não tinha mais jeito. 5 veias, já tinha state e tal. Ele brigou, me operou, tirou 2 mamárias, fez as que eles chamam grau, que é as 2 veias principal, e falou para os meus filhos que eu não iria passar daquele dia. Fiquei 16 dias em estado de coma.
mas recebi a visita do doutor Bezerra de Menezes. Eu nem entendi. Ele jovem, entrou na UTI, nós éramos em 10, eu estava no estado espiritual, estava vendo lá a UTI tudo, porque eu tenho esse dom de ficar bicorporação, eu via meu corpo, tudo. Ele olhou a UTI e falou assim, nossa, que tecnologia, eu tenho um Unimed, linda, pena que isso não é para pobre, e saiu pela parede. Quando eu voltei, tive uma recuperação extraordinária, sem explicação, e o médico me considera um milagre. Mas como eu já fui internado, perdi a boca, tive esses outros acidentes de carro e por aí afora, fiquei internado muitas vezes, meus filhos falavam assim, meu pai só morre se cortar a cabeça. Mesmo o intestino foi 10 vezes. E essa foi a última. Quando eu acordei, estava com um curativo enorme. Mas se eu estava na UTI, como é que tinha um ferimento enorme na cabeça? Sabe o cilindro que a enfermeira usa para estourar, para abrir o pulmão? Para não fechar? Ela deixou cair e cortou a cabeça a fundo. Eles foram processados. Meu filho é advogado e responderam por isso, porque não podia. Estava na guarda dele. Aí meus filhos, nem cortando a cabeça, ele morre. E tem outras histórias que vai indo. E isso que começou, que mudou. Foi... Aquele homem radical não, aí ficou para trás. Isso, a espiritualidade trabalhando, meu Deus do céu. Quando eu estava entre a vida e a morte, aqui no hospital, aqui da Ponte Grande, eu esqueci o nome dele, ali na Marginal, ali na Hospital Grande Japonês. Nipo. O Nipo, porque agora eu estou na Unimed aqui em Guarulhos. Mas o Nipo, eles, contando o meu mentor, que é o Padre Bento, doutor Manuel, e o ortopedista. Eu fazia cirurgia espiritual e depois fui obrigado a parar por causa do meu ego. Estavam me formando. O sucesso foi muito grande, aleijado saiu andando, aquilo queria botar velho em ambulância, trazer, aí me mandaram eu parar, porque aí eu cuido mais da minha família, um amigo ali, quando a espiritualidade pede. Mas eu já estava desenganado, tinha tomado todas as contra a infecção, as injeções contra a infecção, antibiótico, não tinha mais. Já tinha tomado, até que já tinham inventado e tal. E os médicos falaram, dessa noite ele não passa. E aí, esse Padre Bento, que passou sobre o hospital, olhou para mim e falou assim, esse cara não vai morrer, ele vai trabalhar. Ali começou a reforma íntima. Entendi. Aí ele veio, me mostrou, eu todo entubado, encheu a UTI de irmãs carmelita, abriu uma rosa, eu sinto o perfume até hoje, todas com as rosas, abriu um clarão, aí veio esses três, o Padre Bento, o doutor Manuel, que é o ortopedista, colocou uma caixinha com símbolo da saúde, aquele da Mundial lá, e os três falou, nós vamos trabalhar com você. E meu pai falecido. Nossa. Chegou, tá, meu filho, eu vou te acompanhar daqui para frente, porque apesar de eu ter passado por isso, já tinha perdido meu pai há 10 anos atrás. E eu psicografava. Tudo isso foi mandando eu parar. E eu queria a comunicação do meu pai. Eu falei, então eu dou comunicação para todo mundo. Minhas palestras faziam parte, né? Eu era diretor do Instituto Allan Kardec Alice Pereira, lá minha palestra já deixava o papel lá e tal. O Padre Bento vinha. E aí 10 anos, eu falei, também não quero mais, já que não quer falar. E aí ele veio pessoalmente e ficou comigo até hoje. E ali a recuperação foi muito boa. E aconteceu o helicóptero, aconteceu o avião, aconteceu acidente de carro, e daí para fora, as cirurgias, hérnia, tem tela, porque de tanta cirurgia, né, o intestino abriu muito, e aí não colava mais. Então eu tive que botar tela, e assim foi indo. E essa foi 1 ano e meio, mais ou menos, foi a segunda cirurgia que
foi milagrosa também, me recuperou. Que incrível, hein? É inacreditável. É inacreditável. Nem eu acredito nisso. Que jornada, hein? E de aprendizado. Que jornada. Toda vez eu conheci o plano espiritual. O meu, tá? Porque cada um tem a sua imaginação, sua necessidade. Mas eu fui visitar meu pai onde ele estava. Chegando lá, eu estava igual a rua direita lá. Eu no meio, assim, gente andando para tudo quanto é lado. Eu falo, o que eu estou fazendo aqui? E olhei o comércio. Tinha lojas, tinha tudo, mas não tinha mercadoria nenhuma. Só os prédios. Olhava para o céu, não tinha cor, não tinha pássaro, não tinha vento, não tinha nada. E meu pai estava no comércio, assim, com os amigos que eu vi que já faleceu, né? E ele virou assim, fez para mim. Bem na hora, hein, meu filho? E veio e me abraçou. E eu não queria voltar. Mas senti algo puxando pelo meu pé. Quando eu acordei, que eu olhei assim, eu estava no meu quarto com a minha esposa, um temporal terrível, meus filhos vieram e deitaram tudo no mesmo cômodo, com medo, né? E ali eu fiquei com raiva de mim. Falei, como eu não queria voltar para cuidar? Mas lá estava tão bom que não tinha os problemas da terra. Então, eu falo assim, o plano espiritual manda eu para lá, eles não me querem. Aí mando para cá, que também não quer. Aí manda para lá, fica o ping-pong até um dia vai acontecer alguma coisa, né? Que meus filhos e minha esposa que mais sofreram com todos esses acontecimentos. O dia que eu cheguei da moto arrebentado, e foi uma experiência magnífica. Eu fui distribuir sopa. A Kombi estava cheia, estava chovendo. Então eu falei, entra mais uma pessoa, eu pego a moto e vou de moto. E fomos lá para São Paulo distribuir sopa. Na volta, da entrada da Dutra, para pegar o sentido voltando ali do aeroporto, um carro deixou cair óleo. Conforme eu entrei, assim, a moto saiu, bateu no guarda-rei e eu voei. Nossa. Mas em uns segundos, eu fui para uma praia, um lugar lindo, com família, criança, e tinha a praia, a área verde do outro lado, e quando eu bati, que me arrebentei, eu acordei. Mas entre aqueles deslocamentos, nossa, fui viajar. Tudo aprendizado. Para você ter fé, porque eu era muito cru, radical, extremista. E a mudança, que você está tanto interessado, vocês todos... Quando o Padre Bento, ele foi deixando eu sofrer algumas coisas para aprender, não foi chegando assim, não. Mas chegou um dia que ele falou, né, sobre aquilo que eu falei com vocês no começo. Eu me achava um homem mais perfeito e entusiasmado com a doutrina espírita, né, cria aquela sensação de poder, de psicografando, curando e pregando. Nossa, mãe, eu estava com um êxtase de perfeição, ego. Aí ele foi quebrando. Quando quebrou, virou para mim e falou assim... Eu fiz a pergunta para ele, porque o meu ego estava lá em cima. O Padre Bento, eu sou maravilhoso, né? Eu sou um médium, marido, joia. Aí ele virou e falou assim... Você não vale o que come. Aí eu virei para ele e falei, mas como? Não bebo, não fumo, não jogo, não traio, o dinheiro é todo, e reúno com a família, nós fazemos o evangelho, e eles ficam quietinhos e tal. E aí ele cobrou, falou, não, isso é ditadura usando o nome de Deus. Você não conhece sua esposa, você não sabe o que ela está sofrendo, você não conhece teus filhos. Você vai perder todo mundo se você não mudar. Aí eu, leigo, né, falei assim, puxa, pensei que no beber, no fumar, ele falou, era preferir você fazer tudo isso, mas respeitasse as pessoas. Aí, falei, como é que eu faço isso? Aí foi terrível. Virou, você vai levantar com os olhos da sua esposa amanhã de manhã. Falei, você é maluco. Ela tem o dela, eu tenho o meu olho. Amanhã de manhã eu te explico. Chegou de manhã, quando eu coloquei o pé no chão, aí vem ele. Guarda o teu chinelo. Por quê? Eu sou relaxadista. E minha esposa é perfeccionista. Nada fica fora do lugar. Limpa 1000 vezes.
E eu chego, jogo chinelo para lá, sapato, roupa, não arrumo cama, porque depois vai dormir mesmo, né? Copo, para que lavar todos? Lava só um, bebe água e acabou. Eu era assim. E ela sofria com isso, que eu judiava muito. Aí, conforme eu levantei, começou a orientação no quarto, juntei tudo. Nunca fiz isso na minha vida. Fui para a sala, nossa, que bagunça que eu fazia. Organizar. Nunca entrei na cozinha, porque eu fui educado que homem não entra na cozinha. Entrei na cozinha, lavei a louça, fiz o café para minha esposa, arrumei, e ela lá dormindo, né? Quando ela levantou, que olhou aquilo tudo, para mim falou assim, tem outra. E essa outra, né? Falei, não, bem, é cobrança espiritual. Isso todo dia. Ela falou, e assim foi me colocando no lugar dela. Como eu magoei ela, como eu machucava, com a honestidade que eu tinha, meus filhos, tudo. Mudou tudo a água para o vinho. Tanto é que eles dialogaram comigo só depois disso. Eu aprendi que um gostava de bebida, o outro era assalto, a outro era a sexualidade. Tudo isso nós trabalhamos e todos se assentaram e não estão nenhum. Eu lembro da minha filha virou para mim e falou assim, pai, eu saía para a balada e quando o senhor falava, filha, te amo, toma cuidado. Ela disse que chegava na balada, dava vontade de beber, ela lembrava disso, não bebia, largou a bebida. E outra coisa, eu não fazia isso, tá? Ficava acordado, esperando ela voltar. Quando ela voltava, estava bem, aí eu ia dormir. Olha que mudança extremista da atitude sem conhecimento para o conhecimento. Aí você não pode mais cometer os mesmos erros do passado recente, porque tudo isso foi dessa vida. Eu não tive... uma vez, quando eu estava em casa cuidando dos curativos, porque o plano de saúde mandava eu para casa para não ficar internado, minha esposa cuidava, aí dava infecção generalizada, eu tinha que voltar. Ficava mais uns dias, operava, lavava, igual lavar porco, lá, voltava para casa então. E nessas vai e vem, vai aprendendo, você vai criando situações na qual você não sabia ainda quanto que a minha esposa sofria, quanto meus filhos sofriam, porque eu achava que eu era o centro do mundo. Era eu que estava sofrendo. Tudo eu. E aí, esses acontecimentos trouxeram essa beleza hoje. Não se iluda não, hein? Vocês sabem a história do sapo e do escorpião? Conta para nós. Então vamos lá. Eu falo isso nas palestras, porque o pessoal fala, o Marco é maravilhoso. O Marco é, nossa, que homem. Aí eu falo, só não pergunta para minha esposa, tá? Que aí a coisa fica difícil, porque nós temos a desculpa. Eu, de vez em quando, a gente vai às nossas origens. Porque eu era o cão chupando manga, gritava, brigava, em nome de Deus, aquelas coisas todas. Isso é o escorpião que tem dentro da gente. Então, a história do escorpião é isso. O escorpião queria atravessar o rio, mas não podia. Chegou para o sapo e falou, sapo, me leva lá para o outro lado. O sapo falou, não vou levar. Você é um escorpião. Se você me picar, eu vou morrer, vai me envenenar. Eu prometo que não. Como eu vou fazer isso com você se você está me ajudando? E se tu me ajudar, eu vou ser grato, tal. Convenceu o sapo, o escorpião subiu e foi. Quando chegou na beirada, o escorpião... E saiu. Aí o sapo falou, poxa, você prometeu, tal. Ele falou, mas você esqueceu a minha origem. Eu sou. Então eu falo, todos nós temos um escorpião dentro da gente. Só toma cuidado para não... E cada vez você menos machuca as pessoas. Agora, tem pessoas que me conheceu lá no passado, né? Meu irmão, para me perdoar, levou muito tempo. Depois se tornam mais amigos do que antes. Por quê? Fica o reflexo do escorpião. E você não é mais aquele escorpião. Você já não envenena mais. Mas tem que ser você e Deus. Você querer convencer as pessoas que você mudou, só o exemplo vai
agariando, leva tempo, não é de hoje para amanhã, uns vão ser rápidos, outros não. E isso eu devo muito à doutrina espírita, Chico Xavier, que é os ensinamentos do Chico, salvou meu casamento. Quando, por acaso, fui ensinado que o homem não entra na cozinha, né? E aí eu lendo a parábola do Chico, que ele falava, quando você lavar um prato, dê graças a Deus porque teve comida, sujou. E eu já fazia um trabalho dentro da favela, mas eu não fazia associação na minha casa. Essa frase, né, outra frase do Chico, ninguém nasce no endereço errado. Nossa, aí você começa a aceitar a sua situação, sua família, seus filhos, porque é uma frase lá criada pelo Emmanuel, lá com ele, mas interagiu muito forte dentro de mim, porque é uma reforma muito forte. Não é fácil, muita dor, muito sofrimento, porque mexe com o teu ego, mas vamos índio, né? Estamos aqui para isso. E a gente vai crescendo, né? Nossa, mãe. Aí eu cheguei pro meu mentor e falei, poxa, por que tu não me ensinou isso lá atrás? Eu não sofreria tanto. Ele virou e falou, você só é o que é porque errou. Você passou. Sim. Errou. Não pecou, não é pecado. Fez errado. E não sabia fazer certo pela educação. Mas você chegou aqui hoje por causa disso. Então você vai aprendendo a ser grato. Você falou aí, a entrevistada anterior, né, sobre gratidão, é outra coisa que eu não sabia. Quem me ensinou a gratidão foi o Miguel da Umbanda. No interreligioso. Já veio aqui, Já né? veio aqui, inclusive. Então, ele Miguel. acho que foi ele que me indicou. Foi ele que me indicou. Então é isso O mesmo. Miguel mandava para mim mensagens e sempre gratidão, gratidão. E eu falava obrigado, obrigado. Eu não entendia o sentido da gratidão. De tanto ele falar aquele jeito dele, amoroso, eu vi como aquilo mexeu dentro de mim. Aí eu comecei a usar a gratidão. Só que o Padre Bento, muito esperto, vê coisas que a gente não vê, foi deixar eu usar a gratidão. A palavra, não sentia. Depois ele me ensinou a sentir. O que é sentir gratidão? Eu sempre fazia oração pedindo alguma coisa a Deus, né? Deus, minha família está uma confusão, me dá paz. Aí eu via que a confusão aumentava. Deus, me dá saúde porque eu não posso deixar minha esposa dirigindo tudo. Eu ficava doente de novo. E foi acontecendo assim, peço proteção. Caía de helicóptero, fui atropelado na rua direita, o carro me jogou lá longe. Nossa, tem muita coisa, né? Aí, quando eu sofri bastante, aí o Padre Bento falou, ó, gratidão não é pedir, é ser grato. Aí eu parei de pedir. Nunca mais aconteceu nada. Porque Deus quer nos ensinar, quando tu pede paciência, Ele não vai tirar os problemas de você, Ele vai dar mais. Porque você quer paciência, você tem que exercitar a paciência. Se Ele tirar, ó, é moleza. Né? Quero saúde. Ele não te dá experiência de doença na família, no amigo, numa pessoa que você ama ou dentro do seu corpo. Como é que tu vai dar valor à saúde se Ele te deu ela gratuitamente? E aí que eu fui aprender o sentido da gratidão. E eu falo isso nas minhas palestras. Ó, pessoal, não pede coisa boa para Deus não, que Ele vai mandar. Aí... Agora, diante de todo esse quadro, né, a gente vê uma vida muito intensa. Muito vivida intensamente. Eu tive que recuperar tudo. Oh, meu Deus. De uma vez só. Que coisa, né? Coisa de louco. Entrada no presídio. Era o lugar que eu achava que devia jogar uma bomba, acabar com ele, porque eles comem nosso imposto, escola do crime, e ninguém faz nada, só aumenta presídio. De vez em aumentar a escola, aumenta presídio e tal. Aumentou. Você vai fazer um trabalho dentro do sistema carcerário. Eu falei, você tá louco. Eu falei, não, você vai. Porque mentor, igual eu falei com você, é igual uma sogra que tem uma filha única. Todo dia ela liga pro marido. Minha filha levantou bem? Comeu? Tomou café? Depois do almoço. Como é que ela almoçou hoje? E o marido tem que aceitar porque é a mãe.
É a sogra que está agarrada. Meu mentor é assim. Se eu jogar um cotonete no chão, eu estou na 25 de março, chupei uma bala. Lixo para tudo quanto é lado. Ele não deixa eu jogar aquele... Eu tenho que achar o lugar, ou então botar no bolso, porque é reforma íntima. Tá. E nessa eu acabei perdendo a linha que eu estava falando. Do presídio. Do presídio. Isso. É maravilhoso. Falei, o que eu vim fazer aqui? Que loucura. Aí abriu o portão, entrei, plá, não podia sair mais. O cara mete um cadeado enorme. Aí abre o outro portão. Aí tu vai, plá, outro cadeado. Não podia mais sair. Aí faz a vistoria e tal. E tava lá no meio do pátio, eles separaram uma cela. Fui para lá com data show, tudo, montei. Não entrava ninguém. Toda quarta-feira, começou terça, depois os evangélicos criaram a terça, me jogaram para... Era assim, o dia que tinha, eles jogavam para mim. Até que chegou um menino na porta, falou assim, ô tio, eu posso assistir a sua palestra? Falei, claro que pode. Mas se o pastor não gostar? Falei, vai lá e pergunta a ele. E ali, ele voltou depois, sentou, veio outro. E eu fiz um mecanismo espiritual, como eles são muito leigos, nem sabia o que é espírito, nada disso, passar 12 filmes por mês e fazer debate com eles sobre o filme. O que eu mais adorava era Ghost, por causa da criminalidade, o médium mentiroso, depois teve contato mesmo com a espiritualidade, aí ficou louco, aquelas coisas todas. E as reformas íntimas, até chegou 2 meninos gays, e o diretor já me respeitava muito, me chamou, falou assim, seu Marcos, conversa com os meninos que eles vão matar esses 2. Porque, para eles, o gay não pode usar a mesma panela, o mesmo copo, não pode... E eles estão ficando isolados e isso vai trazer dificuldade. Aí eu passei aquele filme do outro lado, do brasileiro, que Se Eu Fosse Você... E trabalhei esse lado. E resolveu o problema. Eles integraram, acabou, eles ajudavam a fazer comida, acabou a dificuldade ali dentro. Todo esse conceito foi o pior lugar do mundo, foi onde eu mais aprendi. Por quê? Eles estudam a Bíblia. Então eles vêm questionar. E quando ele questiona, eu tenho que correr atrás para a próxima palestra. E aquilo me enriqueceu tanto, e o respeito foi tão grande, que enchia. Não tinha espaço, a cela ficava gente, os carcereiros, tudo evangélico, brigando para ser o guarda que tem que ficar na porta para aproveitar a palestra. Tem muita história lá, um dia a gente conta, um ambiente pior que tem, e é um lugar que eu me senti em casa. Minha esposa até falava, cuidado, esse ambiente. Mas como assim? Fala. Tá bom. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar para vocês. Aí ele começou a intuir. Os meninos que saíram do crime não servem para vocês. Então eu vou fazer uma seleção. E vocês vão decidir. Não vão precisar expulsar ou machucar nem nada. Eu vou fazer a seleção para vocês. Ele falou, vou ver. E foi. Aquilo me deu vontade de eu fazer seleção. Na outra semana, seu Marcos, está liberado. O senhor pode fazer o trabalho. Mas ele nem sabia o que era o espiritismo. Mas o conceito tirou muitos meninos do crime. Tirou mesmo, porque eles faziam a Ave Maria e o Pai Nosso para o assalto dar certo. Era o conceito que eles recebiam, que era direito, é trabalho, né? Tinha as linhas de atuação. Quando o Espiritismo começou a explicar os vultos que eles via, o sono que eles pediam, e explicando a Bíblia num outro sentido, aquilo foi um trabalho maravilhoso que até hoje eu sou grato por ter entrado num lugar que por mim tinha jogado uma bomba lá e eliminado. E aprendi muito, porque cada palestra eu separava 3 meninos que se inscreviam para conversar comigo numa outra cela em particular. Ali eu via, era o estrupado, por tio, por vizinho,
pelo irmão, eram coagidos pela favela a trabalhar para o crime, o pai era chefe do tráfico. Então, ali eles choravam, desabafavam. Mas lá no meio, era tudo machão. São muitas experiências, né? Muitas. São muitas experiências. O Padre Bento, mais curiosidade mesmo. Sim, pode. O mentor Padre Bento é o Padre Bento do Hospital Não, Padre todo Bento? mundo faz essa pergunta, porque o Padre Bento é um hospital conceituado Isso. e é um médium que ajuda lá. Não, esse Padre Bento, a história dele é interessante, porque demorou muito tempo para ele falar. Ele veio da Alemanha para a Suíça, na época da guerra. E ele foi escalado para ir para a guerra e ele lá ajudava esse pessoal que se feria, essas coisas. Ele era amoroso e tal. Depois, ele foi para um vale onde tinha uma igrejinha pequena e a igreja entregou a ele aquele povo pobre. Então, ele ali administrava as trocas de galinha por couve, alface. Ele gerenciava aquilo ali e satisfazia todo mundo. Mas foi na época da Inquisição, quando ele recebeu aquilo. O que o inquisitor fazia por ordem do Vaticano? Invadir, matar e todo mundo que fosse pagão. Pagão é quem não concordava. Prendia aqueles que trazia e entregava para a primeira igreja que encontrasse. Largava e ia ganhar mais ouro, mais propriedades. Então, eles não podiam ter tempo de cuidar dos presos e a primeira igreja tinha que cuidar. Era a lei. E esse inquisitor chegou lá com aquele pessoal, chegou para a igreja e falou, estou entregando e vou voltar para a guerra. Ele falou, não posso. Eu mal dou conta, que aqui não tem bens, não tem comida, povo sofrido. Aí o inquisitor deu o sinal, o soldado foi por trás e enfiou a chaga nele, porque a ordem era matar aquele que não cumprisse a lei. E ali ele nunca mais quis encarnar. Inclusive, quando ele incorporou comigo, estava num sonho que ele veio me orientar, eu senti uma dor aqui nos rins, e eu não sabia o que é, e na visão eu vi um punhal entrando. E toda manifestação, quando eu fazia cirurgia, tudo, ele ficava num canto. Ele não queria dar as costas para ninguém. Ele foi aprendendo com a gente que não tinha necessidade, que era espírito, tinha conhecimento, ele foi se libertando. Hoje ele é livre dessa situação. É um padre que sofreu muito, tanto na guerra como dentro do catolicismo também, cristão daquela época, que tinha Inquisição, tinha leis fortes. Essa é a história desse Padre Bento. Poucos sabem dessa história, eu estou contando aqui hoje. Que legal, bem interessante. Agora fala uma coisa para nós, é tradição no programa, a gente tem uma pergunta, na verdade duas perguntas, né? Pode fazer, que é maravilhoso. Eu aprendi com os meninos. Nas minhas palestras, eu viro para o pessoal e falei, por favor, eu estou falando a palestra, levanta a mão, eu dou mais valor ao questionamento do que eu estou falando. E ninguém faz, eles têm um medo danado. Eu falei, como é que vocês vão aprender se não questionar? O primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, Kardec perguntou primeiro. Ele não acreditou assim, né? Uhum. Aí, na última palestra que eu dei em São Paulo, uma menininha de 7 anos, lá no fundão, levantou o dedo tímido. E o salão em silêncio. O senhor poderia me explicar qual é a diferença de cuidar do espírito e do corpo? O pessoal tudo virou para trás, porque é uma pergunta inteligente. E aí eu expliquei e falei, tá vendo? Teve que vir uma menininha, vocês mamanjão não têm coragem. Então, pode fazer o questionamento que for que eu... Então, fala para nós a sua concepção de Deus e tempo. Nossa, mãe, maravilhoso. Porque eu tinha um Deus, eu quero salientar aqui a diferença, apesar que muitos é a mesma coisa, mas de Jesus e Cristo. Cristo, ele foi criado pelos cristãos e criaram todo o céu, o inferno, o purgatório. Jesus não, ele perdoava, doce, não condenava ninguém, só vai ao meu Pai se passar por mim por causa do conhecimento. E
uma das coisas que me animou muito a entrar para o Espiritismo foi quando Kardec fez a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Onde Kardec se fascinou, porque é cientista. Se tivesse respondido o que eu sabia, Deus é Pai, Deus é justo, Deus é bom, Deus nos protege, Deus nos salva, ele não tinha trazido a doutrina dos Espíritos. Mas quando a resposta veio, é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas, ele viu um leque magnífico. Então, para mim, Deus é a inteligência suprema. Está em tudo, está em todos, está em... até que uma folhinha cai. Isso, para mim, tirou aquele Deus que eu tinha na missa, que eu questionava o padre. Não podia, mas na minha consciência. Ele falava, cuidado com o diabo tenta o diabo isso, falava 10 vezes do diabo e depois falava uma vez de Deus. Deus salva. Aí voltava no diabo. Deus salva. Voltava no diabo. Eu falava, poxa, mas fala mais do diabo, um perigoso desse. Quando eu recebi essa orientação, aí aquilo tirou o peso que o diabo não existe. E o tempo... o tempo não existe. Não existe. Ou dentro ou fora do corpo. Porque somos imortais. É claro que o corpo nos exige muito. E a gente tem que cuidar do corpo e do espírito. Mas uma vez, olha que beleza, que eu tenho história que não acaba mais. Estava deitado, levantei de manhã, coloquei o pé no chão, quando eu olhei estava um espírito que para mim era da morte. Quando meu irmão também foi cirurgiado do coração, tinha dificuldade, minha mãe 94, minha irmã com doenças de tudo quanto é jeito, eu, cirurgiado aos montes, virei para ele e falei assim, você é a morte? Ele falou, sou. Vem me buscar? Vem buscar meu irmão? Vem buscar minha mãe? Vem buscar alguém próximo a mim? Vim te buscar para te mostrar o que é a morte. E aí me levou. Olha, é um estado espiritual magnífico, sereno, sabe, cheio de possibilidades, mas eu não gostei. Ele me levou para o céu, que é um estado de consciência. Por que eu não gostei? Como a maioria dos desencarnados não gosta. Não tem a necessidade do corpo. Lá é o sentir. É você trabalhar o ódio, a raiva, a inveja, o ciúme, a ganância. São sentimentos. Mas nós aqui gostamos do corpo. Tem o sexo, com amor. Tem o dinheiro. Tem as propriedades. Tem os amigos. Lá os amigos são outros, são espirituais. Não são os mesmos daqui. Nós estamos aqui fazendo debate. Tu já pensou quando eu desencarnar? Não tem mais nada disso. Então eu estou aprendendo a mentalizar e a abaixar a bola para poder lidar com do outro lado. Senão você vai ficar desesperado para reencarnar por causa da oferta, do aprendizado que é você dentro do corpo. Mas o tempo que você tiver dentro do corpo, aproveite. Porque quando você não tiver ele, nossa, a história lá do outro lado não é o nosso lar, não. É coisa bem serena. Não existe paraíso onde tu não vai fazer nada, você vai trabalhar, porque quanto mais conhecimento você tiver, mais será exigido. Mas é outro nível. Ele foi me levar para mim aprender a baixar um pouco a bola aqui, se desligar das coisas. Minha esposa fica até às vezes chateada, né? Que ela fala, você mudou muito, você tem que brigar mais pelas coisas. Tá bom, bem, vou fazer. Mas nas coisas não interessa mais. Gosto, ganhei o notebook, tudo, tecnologia, você tem que correr, mas não é a prioridade, não. A prioridade é sentir, aprender a sentir, para poder sentir do outro lado, senão tá frito. Muito Não bom. larga. E antes de pedir a mensagem final, nosso estúdio hoje tá especial, não tá? Tá tem hoje? Tem alguma coisa diferente aí. Tem uma coisa diferente acontecendo aí. Eu ouvi dizer que temos bolo e doces, não é mesmo? Nossa. É isso? Mas a origem disso deve ter sido um cara aí, que é o Meg. É o segundo aqui, até o É Bom, Meg, você ficar sabendo disso.
roda por aqui que você é o poderoso Meg. O poderoso Meg. Poderoso Meg. Então seria o poderoso Meg que nos presenteou? Parece que sim. Nossa! Então, na verdade, esse estúdio aqui, Marcos, é uma coisa Sim. interessante. A gente começou profissionalmente, Sim. né? Mas, de repente, viramos amigos, né? E aí, o poderoso Meg, hoje, ele nos presenteou com docinhos. Nossa, Olha isso. mãe. Olha isso. Aqui. Que Olha. delícia! Olha isso, Olha gente. isso. Aqui, ó. É aniversário ou é só presente? É presente. É presente. Tem mais valor ainda, hein? É carinho do Meg. Carinho Isso. do Meg. Carinho Agora, do Meg. vamos criar o slogan. Carinho do Hashtag Meg. carinho do Carinho do Meg. Vamos trazer coisas gostosas. Hashtag Carinho do Meg. carinho do Meg. Tá aí, ó. Tá confirmado, tá materializado e é a grande prova aqui. É isso. E o agradecimento da equipe aqui. É lógico. Não é mesmo? Muito obrigada. 18 inteiro. Isso, ao poderoso Meg. O poderoso. Tudo bem. É muito bom. Muito bom. Bom, então vamos. A mensagem final. Sim. Algo que o senhor gostaria de ter falado. Eu sou o momento de conversar com o nosso público. Muito bem. Como eu sei, vocês autorizam a divulgar as minhas mídias. Claro. E aí a gente aproveita e trabalha com isso, né? Eu tenho no meu WhatsApp, o 11971520236. Todo dia de manhã eu mando uma mensagem num slide que chama Pense e Repense Sempre, para cobrar a nossa consciência. E como nós temos, no meu grupo, né, tem muitas pessoas que tentaram suicídio, relacionamentos difíceis, doenças, acontecimento. Tem o pessoal do Sul, entrou mais de 100 pessoas no meu grupo. E a doutrina espírita, ela tem, se você tiver uma boa intuição, né, que é o coronário, você procurar coisas boas, você encontra frases que as pessoas vão ficar magníficas, se sentir bem. E quando eu faço, eu também faço para mim, não é só para os outros. Então eu tenho pense e repense sempre. Depois eu tenho uma caminhada com a minha esposa que chama Caminhada com Reflexão. Eu saio, faço a caminhada com ela, depois ela não gosta, ela tem vergonha de vídeo, essas coisas todas, então ela se afasta e eu aproveito a caminhada e dou uma reflexão sobre cuidar do corpo, do espírito, como é que o prato tem que ser, bem colorido, e o pessoal, né, sair da frente da TV só um pouco, essas coisas todas. E eu indico filmes que eu assisto primeiro para não ver se tem coisas que destroem a família. Porque os filmes hoje são muito bons, mas num momento entra coisas que não tem nada a ver com a espiritualidade. E aí eu tenho que assistir para que eu seja o exemplo, né? E no meu podcast e na minha live, toda vez, cada mês, de novo. Esse mês esse eu não abro mão, vejo você na outra vida no Netflix. É para a gente entender sabe da vida passada. O outro é o Tozen, é o Cristo, não é o Jesus, é o Cristo. Os jovens adoram, sucesso no mundo inteiro, 4 capítulos, muito longo, eu levei 6 meses assistindo. Eu e minha esposa choramos durante a apresentação do filme e aproximou os jovens da religiosidade. E o 4 vai sair no cinema, porque o sucesso foi muito no cinema, dá muito mais lucro. Quando já está na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda vai chegar. E amanhã, esse é outro que eu não abro mão, está sempre nas minhas palestras e tudo. É como a espiritualidade cuida dos suicidas. Muito amor, muito carinho e muito trabalho. Não se liga muito no Vale do Suicida ou Maria cuida dos que desencarnaram por suicídio. Esses 2 canais existem, mas existe um maior ainda, que é o trabalho da espiritualidade, que são aqueles profissionais que cuidam das pessoas evitar o suicídio, tá bom? Então, esses 3 filmes, Vejo Você na Outra Vida, Os Escolhidos, e Amanhã, tá no meu WhatsApp. E
Meu canal do YouTube, que é onde vai as lives, palestra, fica lá à disposição, é o youtube.com/marcosbg1950. BG é de Barros Goulart e 1950 é a minha data. E o facebook.com/marcosbgoulart. E o Instagram também, Marcos B. Goulart. Então, essa é a mídia que eu tenho. Mensagem para encerrar aquele pensamento bom, na qual a gente tem que procurar exercitar e pensar. Nada, mas nada acontece por acaso. Não existe isso. Se alguma das minhas palavras, do meu modo de expressar, machucou você, você não gostou, deixa de lado, pega as coisas boas. E se interagiu, conseguiu, igual eu vejo nas palestras, é a chave que entrou no nosso coração, naquele baú onde Deus, quando nos criou, colocou um baú com tudo que é de bom. Quando a gente consegue chegar lá com a palavra-chave, abre esse baú e tira uma coisa boa, a gente se torna uma pessoa melhor. É a minha experiência de vida, é a minha mudança extremista do ego, da vaidade, para paz, tranquilidade e fazer parte de um mundo novo, que é isso que nos torna. E para encerrar, uma palavrinha mágica, poderosa e pequenininha, que você deve sempre ser grato. Toda vez de manhã, quando você levantar, fala, graças a Deus. É energia poderosa. Gratidão. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi, assim, muito mesmo, muito gratificante, né? E uma caminhada tão interessante, tão complexa, né? Mas com tantas transformações. Então, de verdade, em nome de tudo, 1818, né? Toda a nossa equipe, a sua presença. Eu quero mandar um abraço especial para o Pai Miguel, que indicou, né, o Marcos para nós. O Pai Miguel, ele sempre compartilha o nosso material, sempre. Você vê lá no Facebook dele, tem vários episódios do 1818, tem vários quadros do 1818 que ele compartilha. Então, é uma pessoa que luta muito por amor universal, por um discurso interreligioso, por uma postura interreligiosa, né? Que é muito mais importante do que apenas o discurso. Então, acho que é uma pessoa que a gente é muito grato e que também tem o episódio do Pai Miguel aqui. Que, inclusive, assistam se não assistiram, porque é de muito aprendizado, de verdade. Foi muito, muito bom mesmo. Né? Então, assim, Pai Miguel, obrigado de verdade, em nome de todo o 1818. Deixa eu falar uma coisa do Pai Miguel. O Pai Miguel se tornou meu guru, porque a religião afro, ela é magnífica, tem muitas coisas para se aprender e eu mal estou aprendendo o espiritismo. Então, tudo que eu quero saber, meu guru, Pai Miguel, me orienta. É magnífico. Aí eu ganho dos dois lados. É isso. E ele tem, Pai Miguel, assim, de verdade, é um cara muito inteligente. Então, é isso, tá? Assista o episódio dele que eu sei que você vai gostar. Vai. Pessoal, eu quero de verdade agradecer a todos vocês pela audiência, por ter chegado até aqui nesse ponto do nosso podcast. Eu quero agradecer a Lute Benedetta, com velas aromáticas sensacionais, que está apoiando o nosso projeto. A Bacarim English School, que também está apoiando o nosso projeto, está ao nosso lado. E também nosso muito obrigado ao Rodrigo Bacarim. E a Noesis, que é um portal de psicólogos que atendem brasileiros que estão fora do nosso país e que, sem dúvida nenhuma, precisam de um aporte emocional. E alguns colaboradores, pessoa física, que não quer que a gente cite aqui o nome, então nós vamos respeitar, mas que também está ao nosso lado. Então, meu muito obrigado. E eu finalizo pedindo para que você se inscreva no nosso canal, que você deixe comentários, compartilhe muito o nosso projeto, essa relevância é fundamental, e dá uma chegada no podcast do Marco também, dá uma chegada no YouTube, dá uma chegada no Instagram. Eu tenho certeza, esse grupo de WhatsApp dele que é muito legal, né, que manda mensagem para muita gente do Brasil todo. Então,
Vale a pena. Depois deixa aqui os comentários, chega na rede do Marco, ele vai atender vocês. Muito obrigado. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Eu desejo a vocês muita, muita e muita luz. Até o próximo episódio.